Boa noite a todas e todos. É um prazer estar com vocês de novo nesse Papo com Paula. Todas as terças-feiras, às 19 horas, a gente tem feito um papo que a gente chama de live temática. É um papo sobre um assunto importante na cidade para colher subsídios para o nosso plano de governo. Dessa vez, eu tenho o prazer de convidar a Camila Suno e o Caio Leite para falar sobre políticas de juventude para Cubatão. Bom, gente, a gente começa sempre eu fazendo uma introdução, porque é o tempo também do pessoal chegar. A gente já tem 9 pessoas assistindo e esse número vai subindo. Eu vou vendo por aqui e conforme também as pessoas forem se manifestando, eu vou mostrando os comentários para vocês, tá? Eu quero apresentar meus convidados. O Caio é um jovem, mas que já tem uma experiência importante na gestão pública, porque ele foi coordenador, né, e diretor de políticas para a juventude nos governos do PT, da professora Márcia Rosa. E ele vai contar para a gente um pouco dessa experiência, né, do quanto, né, eles avançaram e também do que não foi possível avançar, né, e a gente tentar construir juntos aqui propostas, né, para superar esses impasses, né, que nós tivemos nas gestões passadas. A Camila Suno é uma jovem, mais jovem ainda, né, que é uma artesã da nossa cidade, que eu conheci há alguns anos. Ela chegou a participar de algumas aulas de um curso que eu coordeno aqui na cidade, que é o Promotoras Legais Populares. Ela não se formou, porque não compareceu em todas as aulas, mas eu fiquei muito amiga dela, é uma menina extraordinária, uma moça, uma jovem, com muita... Eu acho que ela tem muito a contribuir, e por isso eu a convidei também para falar um pouco da perspectiva dela, do que ela vivenciou, né? Toda essa juventude dela, o crescimento dela na cidade, então sabe as dificuldades, né? E as necessidades que a juventude tem. E aí, a partir daí, também a gente vai conversando com todo mundo na rede, né? A gente nem sabe aonde vai chegar essa conversa. Eu já tive lives que entraram pessoas do Chile, do México, da Espanha, porque são meus amigos que estão na rede e acabam vendo, né, que está online, então é um papo que não tem limites. Já temos aqui algumas pessoas, a minha colega Cristina Carlos, sempre também acompanhando, dando boa noite. A Flávia Faria, a Mônica Marques, a Mônica, olha, ela está falando que sala cheia de gente bonita. Obrigada, Mônica. A Mônica é professora, diretora, foi diretora da UME Alagoas, né? Por muitos anos. Também é uma das coordenadoras desse projeto que eu acabei de mencionar, o Promotoras Legais Populares, e é atualmente nossa pré-candidata a vereadora na cidade. Tomou coragem, também, que nem eu, e está saindo para disputar as próximas eleições. O querido amigo José Luiz, obrigada pela presença, companheiro do Partido dos Trabalhadores. O Lelo, que ele sempre entra disfarçado, dando boa noite. O Maurício de Souza Soares, boa noite. A minha querida colega Dulce, também, servidora pública da Prefeitura de Cubatão. Falando, Caio, que legal, mandando um beijo para você, Caio. O Adriano Feitosa, pessoa querida. O Adriano Feitosa também, dando boa noite para a gente. O Antônio Timóteo de Andrade, boa noite, companheiros. O Leandro Antunes, olha, obrigada, Leandro. Nós estamos sendo muito prestigiadas. Leandro é um grande ativista, né, de esquerda, pré-candidato também. Um prazer ter você aqui. Bom, é isso. Vamos começar esse papo. Já temos, então, 13 pessoas, 15 curtidas. E quem puder, compartilha esse vídeo, curte a minha página. Eu digo que se eu não ganhar a eleição, eu vou virar influencer digital. Então, eu preciso de muitas curtidas, e quem puder expandir esse debate é muito importante, porque a nossa principal dificuldade nesse tempo de pandemia
é fazer esse diálogo com a sociedade, sem poder estar nas ruas, sem poder estar olhando olho no olho, né, nas pessoas. A gente tem que buscar outras alternativas. Essas lives são uma das formas, né, que nós encontramos de abordar alguns temas. Não só isso, a gente está organizando também encontros virtuais, encontros temáticos, todo sábado. Daqui até julho, final de julho, a gente vai ter encontros para discutir o plano de governo. No último sábado foi educação, no próximo vai ser saúde, e no outro, no dia 5, vai ser políticas sociais. Isso só para dar alguma ideia já da nossa agenda, né, de trabalho. E um último boa noite aqui do João Alexandre. Caio, eu combinei com a Camila de começar por você, porque você já tem essa experiência, né, de ter sido um gestor de políticas para a juventude, né, na nossa cidade. Então, eu queria que você contasse um pouco de como foi essa tua experiência na prefeitura de Cubatão, né, como que isso se organizou, se isso existia antes do governo da Márcia Rosa, se foi construído naquele governo, né, e o que foi feito nessa época. Pode ser? Vamos começar por você? Lógico, pode sim, pode sim. Primeiro, boa noite, como de praxe, né? Cumprimentá-las aí, você pelo convite e a Camila por poder dividir esse momento conosco. Dizer que para mim é muito emblemático participar dessa discussão em meio a duas mulheres, que apesar de um número pequeno é superior à quantidade de homens e meninos, que geralmente é o que predomina os espaços da política, sobretudo na cidade de Cubatão, né? Que hoje é gerenciada por 17 homens, 2 no executivo, e das 15 cadeiras do Legislativo, todas ocupadas por homens. Então, acho que é emblemático a gente expressar isso aqui abertamente, porque é importante celebrar esses acontecimentos quando isso acontece, né? E aí, para dar seguimento à discussão, eu acho que é importante a gente fazer uma breve contextualização, né, de como essa política de juventude foi se estruturando por necessidade e por uma busca por uma melhor organização para atender as demandas, né, que até então estavam pulverizadas nas ações do governo, sem esse olhar dessa construção específica, né, que a política de juventude pretende. Então, a gente tem, em 2004, o governo federal propõe uma comissão interministerial, e aí acho que é importante fazer um destaque, que já é uma sinalização, já é uma indicação de que a política de juventude ela é transversal, por isso a necessidade de dialogar com uma quantidade infinita de ações, com diferentes pastas, seja educação, seja emprego e renda, seja cultura, seja esporte. Então é uma característica da política de juventude percorrer transversalmente as ações do governo. A partir de 2004, então, essa comissão foi proposta e começou a trabalhar. Então, na sequência, como produto do que foi desenvolvido, propõe a criação da Secretaria Nacional de Juventude, do Conselho Nacional de Juventude, o CONJUVE, e também do primeiro ato, que é um programa chamado ProJovem, que se subdivide em ProJovem Trabalhador, ProJovem Urbano e ProJovem Adolescente, com ações específicas para essas respectivas áreas, né? Então, a partir só para de 2005, deixar claro, a gente... Caio, você está falando do governo federal, né? Do governo Lula, que se organizou dessa forma. Isso. O processo ganha uma consolidação, ganha um contorno mais expressivo a partir desse projeto político, né? Uhum. E aí, naturalmente, através dos desdobramentos, as outras esferas do poder, tanto os governos estaduais, tanto quanto os governos municipais, passam também a se organizar naturalmente em decorrência dessa proposta de um novo modelo de lidar com esse tema. Porque acho que é importante, primeiro, a gente delimitar que a política de juventude está direcionada para o público de 15 a 29 anos. Né? E aí que também há uma subdivisão dentro dessa faixa etária, que seria esse público de 15 a 17 anos, que a gente usa o termo de jovem e adolescente. Na sequência, um público de 18 a 24 anos, que a gente usa uma terminologia de jovem-jovem. E na sequência, de 25 a 29 anos, que são os jovens adultos, né, que já estão aí partindo para uma outra transição da vida, para uma outra faixa etária. Então, é muito emblemático que a gente trate dessa questão de juventude não só como uma transição entre a saída de uma infância, uma passagem para uma adolescência e para a chegada de uma vida adulta. Não. Existem questões específicas, existe uma descoberta de mundo, existe uma leitura que se faz. Então, é necessário que, a partir dessas demandas, se construa um conjunto de ações capaz de lidar com todas essas necessidades.
Então, a partir desse desdobrar, dessa organização estruturante a nível institucional, né, naturalmente o CONJUVE, que é o Conselho Nacional de Juventude, também promove aí o desdobramento nas outras esferas de poder também, dessa organização da sociedade civil, né, para começar a pensar, porque é natural que quando a gente fale de política de juventude, que a gente recorra imediatamente para aquilo que é o alicerce dessa estrutura, que é a política que você fez parte, inclusive, durante o período da sua vida, dos movimentos estudantis, né, que ao longo da história protagonizaram aí, através de todas as lutas políticas, né, Direta Já, as Cara Pintadas, recentemente as Jornadas de Junho, né, o movimento do Passe Livre. Então, a juventude carrega em si, na sua trajetória política, essa marca de protagonizar momentos de transformação. Então, é possível que a gente precise olhar para esse segmento da sociedade com esse olhar tão primoroso de quem propõe uma nova agenda, muitas vezes, para o país, né? Então, aí cria-se também os processos de conferência, que são, para o meu entendimento, e acho que para uma ampla maioria, fundamentais para abrir um processo de escuta, para, a partir de então, construir um caminho, tendo essa juventude como protagonista desse traçado. Né? Não é simplesmente construir um compilado de ações e impor de forma verticalizada, né, sem uma consulta, porque é natural que, para os governos mais horizontais, que possuem plataformas, né, de uma construção mútua, é imprescindível que se faça essa consulta pública, na expectativa de que a construção atenda, de fato, a demanda de quem vive essa realidade. Né? Então, esses processos de conferência e de escuta ampla, que passam tanto pela questão municipal, possivelmente pela regional, pela estadual e, por fim, num grande encontro nacional, para formatar um documento para que as ações se desdobrem a partir disso. Né? Então, aí a gente traz, aí eu vou fazer um recorte, trazer para a realidade de Cubatão, e aí, mais ou menos com o período de 2007, 2008, aí o Fórum Municipal de Juventude começa já, isso eu não quero dizer que não tenha tido outras ações anteriormente, sem dúvida claro. que teve. Né? Inclusive, algumas pessoas que compõem o Partido dos Trabalhadores aqui em Cubatão participaram de mobilizações para a trazida do então Cefet, né, para a cidade, e isso já era uma efervescência dessa política de juventude, não mudada pelo termo ainda, mas protagonizada por pessoas dessa faixa etária. E aí a gente corre lá para 2007, 2008, onde o Fórum Municipal de Juventude, inclusive a Thaís Emídio, que acompanha a sua candidatura, a sua pré-candidatura aí bem de perto, também teve um papel importantíssimo nessa construção, junto com outras pessoas, na tentativa de implantar uma agenda na cidade que tratasse e que garantisse um espaço para que essa discussão fosse feita. Então, em 2008, a gente tem as ações do Fórum, né, alicerçando essa discussão. Em 2009, a gente tem a criação, já num governo eleito do Partido dos Trabalhadores, a gente tem a criação de uma Comissão Municipal de Juventude, que carrega na sua essência a pretensão de realizar um diagnóstico na cidade, né, entre outras coisas, de fomentar ações direcionadas a esse público de juventude e também de pavimentar um caminho para a construção de uma lei que desse vida ao conselho, ao nascimento de um Conselho Municipal de Juventude, né, que é uma medida de extrema importância para a estruturação dessa política. E aí isso ocorreu, nós tivemos na cidade uma série de movimentações referentes a isso. Em 2010, através da proposta da reforma administrativa da cidade, e desse olhar mais amplo em relação às políticas sociais, criou-se, então, 5 coordenadorias, dentre elas a de juventude, a de igualdade racial, a de política para as mulheres, a de pessoa com deficiência e para os idosos. Então, aí é o momento em que eu fui, né, naturalmente, o processo me levou a um convite para poder compor, né, essa primeira ocupação dentro desse departamento institucionalizado da política de juventude. Então, cria esse departamento em 2010, a gente entra no departamento e começa a pensar a estruturação de um trabalho capaz de dar conta de todas essas demandas. Ao longo do desdobramento dessas ações, em 2011, a gente, como primeira medida, iniciamos a construção da proposta de lei do Conselho, porque a gente entendeu que o Conselho era fundamental, porque ali ele garantiria, né, a abertura de outros personagens importantes para essa construção, né, para que ela também não ficasse condicionada só a uma leitura individual. Né? Era importante trazer, sobre as diferentes experiências, aquilo que cada um poderia contribuir daquilo que já estava fazendo. E aí, numa tentativa também da gente ajustar essa perspectiva para esse olhar, de garantir um protagonismo juvenil com a pretensão de emancipar essa juventude, de dar a ela a condição
né, de ser agente central da sua própria história. Então, a gente tem a lei aprovada em 17 de agosto de 2011, e aí é importante a gente marcar um traço do que propõe essa lei, que são 21 cadeiras que são ocupadas nesse conselho, dessas, 7 do Poder Executivo e 14 da sociedade civil organizada. Então, essa indicação dá o sentido de dizer que queremos que a sociedade civil esteja à frente desse processo. Né? Não é uma ação de governo que pretende encurralar, né, colocar dentro de um enquadramento aquilo que o governo deseja. Não, é preciso que essa ampla maioria da sociedade civil aponte esse caminho para que esse governo possa, junto com todas as estruturas de poder, operacionalizar essas ideias. Então, entre outras coisas, a gente teve um outro conjunto de medidas, a gente apresentou uma agenda que à época se chamava Cubatão Mais Jovem, que era um conjunto de ações destinadas a essas políticas de juventude. Então, a gente abriu um programa chamado Fala Juventude, que a gente percorria os lugares onde essa juventude já estava de alguma forma organizada, para fazer um processo de escuta e, a partir disso, uma construção de um diagnóstico. Porque em nenhuma política pública é possível, apesar de intuitivamente a gente perceber algumas coisas no dia a dia, nem sempre é possível formatar um processo, uma direção, sem que a gente constate, né, aquilo que é necessário para solidificar uma estrutura. Eu acho que isso é a grande diferença, né, Caio? Porque senão você está fazendo ações assim assistencialistas, sabe? Para agradar, para atender, né? A um determinado segmento da sociedade, no caso a juventude, mas não, você não está fazendo política pública. A política pública se baseia num diagnóstico, solução do problema, né? Planejamento. Porque se isso né? não acontece, tem que ter exato. Um ciclo de planejamento da política pública. E se isso não acontece, é provável que as ações, muitas vezes, não resolvam os problemas, né? Porque elas acabam ficando desconectadas, né? Então, dentro desse conjunto de ações, para não me alongar, porque tem também a fala da Camila, a gente criou também o Juventude na Escola, que inclusive a Mônica Marques, foi uma parceria que nós fizemos à época, ela estava na saúde, se eu não me engano ainda. A gente iniciou abordando, inicialmente, foram duas abordagens. Uma era educação sexual nas escolas, um tema que é polêmico, mas necessário. E uma outra que foi a fomentação da construção e da retomada dos grêmios estudantis, porque a gente entende que esse protagonismo parte através desse primeiro contato que a escola dá no próprio processo de decisão que aquele universo permite. Né? Então, essas foram algumas das ações. Lógico que no dia a dia existe um grande desafio interno da administração, porque você traz uma perspectiva para ser pensada por quem já faz política de juventude sem esse olhar, porque as secretarias já estão trabalhando para essa faixa etária. Né? Mas muitas vezes, a partir do olhar daquilo que já fazem no dia a dia, e não daquilo que pretende a política de juventude propor para esta construção. Né? Então, acho que basicamente há uma disputa interna também, na tentativa de ampliar esse olhar sobre essa política de juventude, para que as pessoas passem a olhar através dessa lupa também que a gente propõe. Né? Isso tanto com todas as políticas afirmativas, porque no dia a dia da administração, essas coisas já vão acontecendo naturalmente entre todas as ações, mas é importante que a gente dispute o olhar, porque é o que assegura que a ação vai ser direcionada de acordo com o que propõe essa estrutura. A gente tem algumas passagens importantes, que são outras conquistas. Por exemplo, o Estatuto da Juventude, que assegura um conjunto de condições ali, porque aí quando a gente passa a olhar essa juventude como sujeito de direitos, a gente precisa assegurar isso num documento. E esse Estatuto de Juventude é um dos documentos também que é uma conquista desse longo processo histórico. Então, a gente tem o Estatuto de Juventude, a gente tem as conferências, a gente tem o Sistema Nacional de Juventude. Então, a gente foi angariando uma estruturação para que essa pauta pudesse ocupar a discussão política, tanto institucional como a agenda social, né, através dos movimentos. Acho que, inicialmente, são essas as contribuições. Não, e eu fico super feliz, assim, de te ouvir falando, Caio, porque eu me lembro muito da minha época de movimento estudantil, porque eu fui do movimento estudantil nos anos 90, né? Eu já tô velha, eu já sou uma cinquentona agora. Mas nos anos 90, quando a minha juventude foi a juventude que começou a pensar políticas de juventude. Eu participei desse momento que o movimento estudantil falou, olha, o movimento estudantil é um segmento, a gente tem que pensar maior como parte, né,
de um grupo maior que é a juventude. E aí Maria Rita Kell, né, eu fui da USP, então do DCE da USP, e a gente começou a pensar políticas para a juventude. Nessa época foi que eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. O PT não tinha nenhuma política para a juventude, nada nessa época. Eu fiz parte do primeiro encontro setorial de juventude do PT, fui delegada. Eu fui eleita para o Conselho Nacional de Juventude do PT, também o primeiro conselho que existia, e eu só entrei, viu, Camila, para o conselho, porque na época a gente já estava com uma política de cota de mulheres, porque já também, assim, o machismo era enorme, né, no movimento estudantil. Então, assim, só os presidentes, homens Dá licença. Os presidentes é que tinham espaço, né, nessas instâncias superiores. Então, eu que era mulher, né, apesar de ser presidente, eu não estava assim prevista para estar no conselho. Mas aí, como o PT começou com a discussão de cota, aí não, a gente tem que ter 30% de mulheres. Aí foram catar as lideranças femininas no movimento estudantil, né? E aí acabei participando disso. E você vê como isso tudo cresceu, né? Porque aí dos anos 90 para cá, né, o Caio fez uma ótima histórico, né, de como essa política se estruturou, em especial, né, nos governos Lula, né, os dois governos do presidente Lula, que não só estruturou a política de juventude, mas a política de igualdade racial, a política para as mulheres, né, e tantas outras que eram assim invisibilizadas, né. Então eu acho muito super legal. Eu acho que assim senti um pouco que você fez parte, né, dessa história. Vocês também fizeram, claro, cada um em seu momento, né? Mas é uma história que está bem lá atrás, né? Que já faz muitos anos que você vê que às vezes a evolução ela demora, né? A gente tem que ir mesmo construindo, plantando, né? Semeando para colher esses frutos a longo prazo. Antes de passar para a Camila, tem várias pessoas. Né? Oi? E o processo é interminável, né? Você começou, passou para outro, e isso vai acontecendo interminavelmente. Né? Então, aqui, gente, tem tanta gente que entrou aqui, nossa, tá bombando, viu? Temos 30 pessoas já, e vários comentários aqui, eu vou passar rapidinho. Esse aqui, tipo, o João, o Lipari, né? Eu parei no Lipari. Lipari, obrigada pela presença, Lipari do Coletivo 302, o Lídio, nosso pré-candidato, também um jovem pré-candidato a vereador da nossa cidade, o Maicon, o Antônio José também, que é um pré-candidato a vereador, deficiente visual, né, e que mesmo assim, ó, tá em todas as lives, participa, já fez live comigo, é maravilhoso, Antônio, ele é um exemplo mesmo para qualquer um. A Paloma, uma jovem pré-candidata a vereadora, movimento negro, movimento LGBT também, que traz muito essa discussão, uma das coordenadoras do Educafro, né, que é também uma importante iniciativa que dialoga, né, com essas políticas de educação e de juventude, né, que viabiliza a entrada, né, dos jovens negros nas universidades. A nossa querida Joelma, que liderança também, comunitária, o João Carlos, a Miss Leide, o Carlos Roberto. O Carlos Roberto mandou várias mensagens, eu vou pular aqui. Minha mãe assistindo também, que a família é sempre presente, nosso presidente do partido também aqui prestigiando. Ele não vem em todas as lives, não, vocês estão com moral, viu? Zé Carlos está aqui conferindo. A Thaís, que o Caio citou já, né, também, falando do Fórum de Juventude de Cubatão, funcionou como um fórum permanente de diálogo, eventos, oficinas plenárias e conferências municipais e regionais de participação social e política dos jovens de 2005 a 2009. Muito até bacana. Bom para estudar o período mais exato. Perfeito. O Rogério, o Nemuel, olha, um monte grande de gente amigo. nova. Isso, a Ivani, a Zezé, o Murilo, pessoas a queridas. Sônia. Nossa, tem muita gente, gente. Eu vou
Aqui a Paloma falando dos conselhos. Eu vou fazer o seguinte: eu vou passar para a Camila e eu vou mostrando, porque se eu parar, a gente vai consumir todo o tempo. Tem muitos comentários aqui, mas muito legal, a gente fica super feliz com a participação de vocês, viu? Camila, conta um pouquinho então da tua vida, tua história aqui em Cubatão, né? E como é que foi, assim, você que vivenciou um pouco do outro lado, né? Não como gestora, mas como, digamos assim, uma pessoa que era jovem, né? Ainda criança quase, mas assim, que viu esse processo, né? Dos governos, como é que você vivenciou isso? Primeiramente, boa noite. Quero dizer que é uma honra poder estar aqui participando, né? Nesses tempos de pandemia, a gente poder ter acesso a essas ferramentas, né? Para poder debater esses assuntos que são super necessários, né? E a gente ter essa ferramenta e todo esse apoio é importante. Primeiramente, em relação a essa questão da juventude, eu acredito que a minha história, ela está muito relacionada também, tem muita questão militância, né, mas principalmente essa questão do convívio, né, com jovens da cidade e tendo toda essa perspectiva, né, de como é ser jovem em Cubatão, né. E toda essa questão que eu gosto até de abordar, essa questão cultural, porque são movimentos culturais da cidade que são muito importantes para essa referência, né, do jovem cubatense, ele ter orgulho de ser cubatense, de falar, olha, eu sou de Cubatão, porque é uma questão muito delicada, né? Sim. E eu até comentei com o Caio hoje, pela manhã, quando ele me ligou, sobre essa questão, que eu sou muito grata aos movimentos, a juventude da cidade, a galera que resiste, que está aí na área da cultura, resistindo, né? O pessoal do Galpão Cultural, dos movimentos, são figuras excelentes que estão sempre promovendo essas atividades para os jovens, são jovens que resistem, mesmo com poucos recursos, com todas as dificuldades, é uma galera que promove políticas públicas, né? Promove toda uma questão cultural que é referência e traz toda essa questão de você ter orgulho da cidade, né? Do jovem cubatense ter orgulho de falar, não, eu sou cubatense, né? Porque aqui tem a galera que resiste na cultura, nos movimentos, não só na questão cultural, mas no esporte, entre outras questões. E é até interessante falar sobre isso, porque eu vejo muito essa questão do pessoal, mesmo com poucos recursos, com todas as dificuldades, promovendo essas atividades e, né, com total responsabilidade. E é até interessante, né, essa questão do incentivo, né, que se existisse esse incentivo a mais dos governos municipais, de investir, de trabalhar nisso de verdade, isso seria muito mais potencializado e as coisas fluiriam bem, de maneira bem mais tranquila, né, até mais potente. Verdade, né? A gente tem nessa área da cultura, né? Tanto de grupos de teatro, Nossa, assim, maravilhosos, sem nenhuma é um orgulho da estrutura, cidade. sem nenhum incentivo, sem nenhum apoio, né? Já fazem aquelas E a coisas galera assim faz muito. que a gente chora, né? Eu fui assistir aquele espetáculo da Vila Paris e, cara, eu chorei muito. É muito emocionante você ver a história da sua cidade sendo contada, né? E aí, imagina se você tivesse isso como uma política estruturada, né, permanente, né? Eu entendo o que você está falando, daria um outro potencial mesmo. Sim, é um colocamento que eu gosto de fazer, porque assim, quando a gente pensa nessa questão da juventude, tem vários âmbitos, né? Mas a gente sabe que a cultura, a arte sempre foi um caminho excelente, né, para o jovem e para se encontrar, para poder resistir, né? Porque a arte é resistência, né? E ela existe porque a vida não basta, como já dizia o poeta. Verdade. Então é interessante, gente. Eu gosto muito de abordar isso, porque também sou dessa área da cultura, com artesanato e tudo. E eu acho interessante essa abordagem, né? E eu me sinto muito grata, eu gosto muito de falar sempre isso, porque eu vejo que tem referências aqui na cidade, tem a juventude daqui, a galera resiste, né? O pessoal dos coletivos, a galera da Fabril.
São jovens que, apesar de todas as dificuldades, estão ali, sabe, promovendo atividades que muitas das vezes próprio governo municipal não promove, não faz, e a galera tá ali resistindo, né? Então eu quero deixar aqui meu agradecimento aí para os jovens da cidade, para todo o pessoal do movimento cultural, da educação, de todas as áreas, né? Mas especificamente para esse pessoal que dá orgulho, né? A gente sente muito orgulho de ser cubatense, de... E você está vendo que está cheio de fãs aqui, né? Todo mundo aqui, Camila, me representa, Camila. Muitos fãs. Mas eu acho que você tocou numa questão muito importante mesmo, Camila, que é essa questão da identidade, né? Acho que até para o jovem investir em Cubatão, né? Querer ficar aqui, ele precisa ter orgulho da cidade. E eu não vejo outra forma de fazer isso senão através da cultura. Eu acho que é a cultura que mexe com a emoção das pessoas, né? E isso esse sentimento de pertencimento é emoção, né? Porque, por mais, claro, das dificuldades que a gente tem, não é que a gente quer só trabalhar com emoção, a gente quer, claro, políticas públicas que deem qualidade de vida, que dê dignidade para as pessoas, isso tudo é fundamental para que as pessoas tenham orgulho da cidade. Mas não é só isso, né? Tem que ter também esse ingrediente cultural, né? De você valorizar mesmo a nossa cultura, o nosso dia a dia, e eu acho que a juventude tem feito isso, ela tem até, talvez, carregado, né, essa política, que devia ser uma política de Estado, e ela tem carregado nas costas dela, né, praticamente sozinha, fazendo isso na nossa cidade. É verdade. Inclusive, se vocês me permitem, eu acho que tem aqui o Matheus, que muito bem lembrou a Camila, e a Paloma, eu acho que trazem marcas importantes da relevância que os movimentos têm para o processo de transformação. Porque a cultura acaba fazendo a transformação de uma forma que a própria política puramente dita não consegue, né? Então, através das oportunidades, das artes, é possível dialogar, é possível ocupar espaço. E a gente tem isso emblematicamente representado na própria ocupação do galpão cultural. Eu acho que precisa ser enaltecido, né, o trabalho que se faz, mas não só porque precisa fazer, mas é porque se pretende levar, se apresentar uma perspectiva para a cidade. E aí eles enfrentam constantemente, inclusive, todos os tipos de ameaças, né? Porque em vez de se propor uma agenda ampla que se construa em parceria para que se possa chegar a um determinado lugar, não. Acaba havendo um movimento para coibir não fazer e para coibir quem está fazendo. Então, eu acho que o movimento do Galpão Cultural ele é emblemático, porque ele é um divisor de águas para a cultura feita por esse protagonismo de juventude. Porque é uma ocupação que, presentemente, está ocupada por pessoas de uma faixa etária que está inserida nessa divisão de 15 a 29 anos. E o Educafro, né, que tem um papel determinante na inserção de jovens dentro da universidade, sobretudo aqueles que estão em maior condição de vulnerabilidade social. Então, isso é de extrema relevância, porque Cubatão, ao longo da história, vive aí, através agora do Instituto Federal e também do curso superior de medicina, mas durante um longo período, a maioria, e ainda hoje, a maioria ampla precisa do transporte universitário para poder estudar fora da cidade, né? Então, a cidade de Cubatão, tendo o potencial que tem, né, dentro da conjuntura nacional, inclusive, acomodando um polo industrial, né, tendo esse traço cultural e de esporte também, que é uma outra área de muitíssimo talento na cidade, né? Essa área, a produção cultural de Cubatão e a produção esportiva de Cubatão é gigantesca, né? E são normalmente espaços ocupados, em sua maioria, por essa juventude. Então, existe um conjunto de medidas em que é necessário que os governos tragam esse olhar para o centro das discussões, para que insiram eu tenho um dado aqui que já está, de certa forma, atualizado, de 2010, em que Cubatão era composto por 26,5% de pessoas no conjunto total da cidade, da população da cidade. Então, isso correspondia mais ou menos à época, que ainda estava em torno de 118 mil pessoas, a mais de 32 pessoas nessa condição de juventude. Então, não é possível ignorar que é necessário construir medidas que atendam a essas demandas,
né, seja na construção do primeiro emprego, seja na gravidez não planejada, seja no acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, ao direito à cidade, e entre tantas outras medidas, né? Caio, você já começou um pouco já a falar o que seria essa segunda fase mesmo do nosso bate-papo, porque a gente está até agora tentando traçar um pouco do diagnóstico, do histórico, né? Mas o que a gente quer mesmo é chegar, né? Quais são as propostas, né? O que um governo, né, no âmbito municipal, né, poderia estar fazendo para apoiar, para estimular a participação da juventude, né? Para que nós possamos ser mais felizes, no fundo é isso, né? Que a gente busca. A gente quer um Estado que nos permita ser felizes. E como você falou bem, a nossa cidade é uma cidade que tem profundas desigualdades sociais, né? Quando nós estamos falando de juventude, não é a maior parte dessa juventude não é a juventude de classe média, é uma juventude periférica, uma juventude negra, né? Que é obrigada a ir para trabalhar, que não consegue muitas vezes terminar os estudos, né? Por falta de condições financeiras, por falta de apoio, né? Institucional, público, né? Para isso, que sofre, né, as consequências do racismo estrutural, que a gente vem discutindo tanto aí nos últimos tempos, né? Eu acho que a nossa juventude tem essa característica, a gente tem que enxergar isso. É uma juventude pobre, uma juventude negra e periférica. E aí o Estado tem que olhar para isso, para essa grande maioria de jovens e garantir a eles, né, acesso, igualdade de oportunidades de acesso à cultura, ao lazer, ao esporte, né, à educação, à saúde e tantos outros. Então, as políticas, não existe realmente um conjunto, né, do que a gente pode ver, essa aqui são as políticas de juventude. É um tema que você vai ter política de juventude na saúde, política de juventude na educação, política de juventude, né, na assistência social, política de juventude na igualdade racial, porque tudo são interfaces, né? E eu acho que, até assim, intuitivamente, eu estava tentando pensar, assim, sabe, qual que era a relação que eu poderia ter entre essas lives temáticas que eu tenho feito às terças-feiras com esse encontro, né, que eu estou promovendo agora aos sábados, que é um encontro temático também, para discutir o plano de governo. E eu acho que é justamente aí, eu acho que nas lives aqui na terça-feira, a gente pode estar abordando esses temas que são transversais. E nos encontros temáticos, né, o setorial, a educação, saúde, né, porque senão, se a gente não abrir um momento para olhar esses temas que são transversais, eles acabam ficando invisibilizados, porque ele é um item de dentro de diversas outras políticas, né, e eles não devem ser setorizados, eles precisam ser visto dessa forma integrada, né? E esse é um grande desafio da política pública, é você conseguir enxergar essa intersetorialidade, que também está muito presente na cultura. Eu também acho que a cultura ela tem essas características, né? Ela tem muita interface com várias outras políticas. A gente discutiu muito isso na semana passada, quando a gente conversou com o Wellington e com a Juliana sobre cultura, patrimônio e memória. Né, quer dizer, esse conceito, né, da cultura, muito mais do que a expressão artística, ela é muito maior, né, do que essas formas, né, de expressão artística que fazem parte também das políticas de cultura. Então, como, assim, para a discussão do nosso plano de governo, a gente tem até, por parte do Partido dos Trabalhadores, algumas diretrizes, né, do que devem ser essa política municipal de juventude. Então, eles falam na educação, né, promover o ensino integral, né, com oferta de educação tecnológica e profissionalizante. Eu acho que tecnologia, a Camila falava, a importância da gente ter esses instrumentos hoje de tecnologia são instrumentos para manifestação cultural, para manifestação da existência, né, se a gente está isolado em casa, se a gente não tivesse o computador, o telefone, né, como que a gente, até para a nossa saúde mental, né, como é que a gente estaria, né, sem isso. Então, eu acho bem importante isso também da educação tecnológica e profissionalizante. Eu acho que, até, Paula, acho que tem um gancho importante aí de pandemia. A gente sabe que o acesso à educação está totalmente comprometido justamente pela falta de acesso também a essa inclusão digital e a oportunidade, porque cria-se uma alternativa diante das possibilidades que existem, mas a gente sabe que o conjunto de medidas que sustentam essa estrutura são inexistentes. Né? Então, quando a gente fala em educação virtual,
muitas pessoas que estão inseridas nessa política de juventude e que possivelmente teriam que estudar através de um celular ou de um computador, às vezes sequer têm acesso a essa condição, né? Porque estão inseridas num conjunto de desigualdade que não permite, né, que recorram a esses instrumentos, né? Sim, perfeito. A outra diretriz para a política de juventude é a questão da profissionalização, trabalho e renda, né? Você promover acesso ao estágio, ao incentivo ao jovem aprendiz e ao primeiro emprego. Isso foi muito falado já em outras lives, quando a gente tratou de comércio, indústria e turismo. Por exemplo, eu entrevistei aqui um professor de turismo. A gente tem um curso de turismo no Instituto Federal, né, maravilhoso, né, a Paloma até foi aluna desse curso, e eles não têm estágio na cidade, eles têm que, os estudantes de Cubatão têm que ir para São Vicente, né, porque não tem oferta, né, de estágio na cidade. Então você vê como falta, né, diálogo entre a prefeitura, entre o Instituto Federal. Eu quero até fazer uma live sobre isso, só com professores e alunos do Instituto Federal, para discutir como a gente reconstrói essa ponte, né? Porque a prefeitura não pode virar as costas para a única instituição federal que nós temos na região e que nós temos na nossa cidade, né? Isso é um orgulho para nós. É como você falou, é fruto de uma luta, né, do movimento de juventude na nossa cidade. E eu lembro de uma outra coisa. Eu participei, quando era jovem, da luta para trazer a Poli Cubatão. Lembra que tinha a Poli Cubatão, da USP? Não durou muito tempo, mas eu era presidente do DCE nessa época, quando a gente trouxe a Poli para Cubatão, participava do Conselho Universitário da USP, defendi muito esse projeto, a gente acreditava muito nele, né, na época. Você traz dois grandes pontos importantes aí, Paula. Só desculpa te interromper. Não, o tempo vai ser curto, né? Mas acho que uma é a questão do primeiro emprego, que você, nessa breve fala, trouxe. Primeiro, que acho que é o papel que os departamentos tinham, que é de articulação das instituições, justamente para poder abrir uma frente de ações e medidas capazes de conectar as coisas. Então, se você tem um curso de turismo e você tem pessoas que estudam turismo, a cidade precisa desenvolver um caminho para que essas pessoas ocupem esses espaços. E os departamentos têm essa atribuição de juntar essas pontas, né, para pensar uma estrutura que dialogue entre si e construa alguma coisa em comum, porque senão cada um fica fazendo um papel e sempre insuficiente, porque não se complementam. E aí acho que uma outra questão que é determinante para a política de juventude é o acesso ao primeiro emprego. A gente tem, quando a gente fala em vulnerabilidade social, e aí também de forma intuitiva, eu acho que os grandes estudiosos da área devem constatar isso com grande facilidade, há um ciclo de reprodução socioeconômica das famílias. Então, aquela criatura que nasce, né, numa família de baixa renda, é natural que esse processo se estenda para essa outra realidade que está vindo também. E aí eu trago um fato curioso, aliás, dois fatos curiosos. O primeiro que é assim, um dos grandes entraves da construção do primeiro emprego é que os setores eles exigem quase sempre experiência. E aí como é que se constrói a experiência sem se dar oportunidade? Né? Então esse é um grande desafio que a gente precisa enfrentar sempre. Inclusive a gente, no conjunto de medidas, na construção com a indústria, com o comércio, existia um processo de isenção de impostos para as entidades que dessem oportunidade de primeiro emprego para essa juventude. Então era uma maneira de incentivar a adesão, né, tanto da área comercial, tanto quanto da área industrial. E aí eu trago um fato curioso, naquele programa que eu mencionei, do Fala Juventude, conversando com um adolescente do Camp, que é um grande nicho de uma política de juventude que está bem estruturada já há muito tempo. E aí a gente estava falando sobre sonho, né, que é uma coisa importante, que acho que é isso que movimenta a gente, é esse conjunto de ideias que reconhece o lugar que está e um outro lugar que a gente sempre deseja que seja melhor. E aí ele, numa fala da questão de primeiro emprego, ele dizia assim, não, eu pretendo ser montador de andaime. E aí, natural, não há nenhum problema em querer ser montador de andaime. Mas é uma coisa muito específica. E aí eu quis entender qual era a razão que motivava ele a querer ser montador de andaime. E aí, no destrinchamento dessas ideias, dessa conversa, ele disse, meu pai já é, meu tio já é, meu avô já é, não sei quem da minha família já é.
Então, na ausência de uma outra construção e de uma outra perspectiva, seja, porque a gente, Cubatão, tem esse traço industrial. Então, todo menino, ele vai sendo educado para trabalhar na indústria, para trabalhar no polo industrial. Sim, Mas e a vocação cultural? E a vocação esportiva? Onde é que ela encontra espaço? Gente, eu fui fazer direito na USP, mas antes eu fiz técnica em química. Porque isso, a classe média, né, da minha época era assim, não, tem que fazer curso técnico de química, trabalhar no polo petroquímico. Eu quase fui fazer estágio na Ultrafértil. Aí eu falei, mas assim, não tinha nada a ver comigo, né? Porque eu sou uma pessoa mais de humanas, mas a questão é o que você está falando da representação, né? Como a gente se enxerga, né? Sim. E até isso é uma barreira a ser enfrentada, porque é extremamente angustiante para uma cidade que tem um traço cultural, uma potência igual Cubatão, que a Camila muito bem trouxe, esportivo e de outras áreas também, está condicionado quase que exclusivamente a essa entrada no polo industrial. Então são barreiras que precisam ser rompidas e que isso é um processo longo, né, desgastante, que exige um conjunto de medidas, e aí acho que é fundamental as administrações assumirem esses passos com essas perspectivas, porque aí promove um alargamento de possibilidades, né, que dá uma outra direção para uma nova construção de modelo de cidade. Né? Claro. E aí essa juventude tem um papel determinante nisso. E uma das coisas, Caio, que eu até quero dialogar com a Camila, é que assim, a gente está falando de primeiro emprego, mas tem muito jovem que não quer ser empregado. Então também você tem que propiciar, né, essa alternativa da economia solidária. A Camila é uma artesã. Ela provavelmente não está procurando o primeiro emprego dela. Ela tem já a profissão dela que ela quer, né? E ela quer condições para exercer isso, né, Camila? Então, é uma das diretrizes também, a gente pensar, acho que política para a juventude tem que ter apoio, né, ao desenvolvimento de projetos de economia solidária, cooperativismo, né? Promovendo essas iniciativas de inovação, né? Com recorte social, claro, sempre. Como artesã, o que você acha que a gente precisava na cidade, Camila? Não temos uma feira de artesanato, né? Não estou te ouvindo. Volta. Acho que está desligado o microfone. Não, é que quando a gente estava conversando, falhou também. Às vezes conecta melhor. Mas é isso. Outra coisa que eu vou aproveitando enquanto a Camila conserta o microfone dela. Outra diretriz é a questão da diversidade, né? O fomento à construção de centros de referência para atendimento de jovens, mulheres, LGBT, negros e negras, né, que eu acho que também precisamos reestruturar. E o fomento, como você falou, Caio, já só resgatando aos conselhos, né, de juventude, que voltou, né, Camila? Ou não? Voltou, isso. Voltei. Então, como artesã, mesmo. O que você acha que a prefeitura poderia estar fazendo para... Então, essa questão da economia solidária é interessantíssima, né? Porque a gente precisa desse incentivo de políticas públicas em relação ao artesanato, que também é a questão cultural, mas principalmente em todas as demandas, né? Todas as outras áreas que as pessoas às vezes querem empreender, querem começar a sua jornada, né? Mais autônoma. Que é complicado, né? É difícil, porque o sistema capitalista é muito explorador nesse sentido, né? E a gente não consegue, de certa forma, existe uma falsa ilusão, né, em relação a isso, empreender e tal, mas no sentido mais cultural mesmo, essa questão da feira de artesanato seria muito bom, porque existem muitos artesãos na cidade, né, não só artesanato, de vários tipos de artesanato, existe, né, na avenida ali, na 9 de abril, do outro lado, o pessoal do artesanato, mas não existe um incentivo muito grande, né. Essa questão da feira seria excelente, inclusive é um projeto antigo, tem alguns camaradas mais antigos que já tinham essa ideia, né, mas chegou não ir para frente, naquela parte ali, sabe, da Princesa Isabel, perfeito. Onde tem aquelas casinhas, parece que tinha uma ideia ali dessa questão da feira de artesanato e tudo mais,
mas parece que não vingou, não foi para frente, mas seria uma excelente não só para os ferramenta, né? artesãos, mas para incentivar, você, né, como espaço de lazer para as pessoas. Você vai em Santos todo final de semana tem sábado e domingo tem feira de artesanato, né? Tem do Sesc, tem ali na frente da Conselheiro Nébias, né? Ali na praia, que é mais tradicional, e outras. Então, acho que assim, a gente precisava ter isso. E sabe uma coisa que eu penso? Que eu acho que é bem simples, e eu vejo muito na Europa, sabe essas casas de coworking, que é você abrir um espaço, né, tipo, para que as pessoas se cadastrem e elas trabalhem de forma conjunta. Então porque às vezes o jovem, né, e principalmente se a gente está falando de jovem periférico, né, às vezes ele não tem nenhum quarto só dele, entendeu? Às vezes não, né, a maioria das vezes não tem, nem eu tinha um quarto só para mim, né, eu tinha que dividir com meu irmão, então você, às vezes você não tem um espaço para você criar, né, para você exercer aquilo que você quer. Então, uma oficina, né? Uma oficina, de você poder investir. Aquele espaço ali do Anilinas, que você tem várias casinhas, entendeu? A gente não poderia, sabe, fazer dali um espaço de coworking, e que as pessoas reservavam, né? E o mais que isso não é só ter o espaço. O fato dela estar trabalhando com outras pessoas ali permite conexões, né, para que você estrutura, no caso, a economia solidária. Como é que você fortalece? Você tem que fortalecer uma rede, né? Não é só aquela atividade, você tem que fortalecer a rede, porque ela tem que ter para aonde comprar e para quem vender, né? E isso é uma rede que você tem que montar e que tem que estruturar. E fazer isso de forma isolada, individualmente, é muito difícil. É difícil. Agora, para o Estado não é. Para o Estado é barato, é uma política barata, baratíssima, porque você não tem... E até a possibilidade, por exemplo, através do Banco do Povo, de financiamento para essas ideias. Isso, aí a gente juntaria, né, com moeda social, programa de microcrédito, né, você vai... A gente teve um tempo atrás na cidade, era um financiamento da Choca, da Camargo Correia, inclusive, tinha um projeto chamado Geração Muda Mundo, e aí era protagonismo juvenil, apresentava-se uma ideia, essa ideia era submetida a uma banca, e aí era disponibilizado um recurso para a operacionalização dessa ideia. Então tinham desde ações que visavam a emancipação financeira de mulheres, através de, por exemplo, questão de costura, de artesanato, né? Então tinha um recurso destinado para a formação e depois para a operacionalização disso, tanto quanto para um processo de construção até no sentido de comercializar esse material produzido. Então, é preciso um conjunto de medidas, né, que deem condições de sustentar essa estrutura, né, porque senão fica muito difícil para isoladamente o movimento acontecer por conta própria, né? Aqui, ó, alguns comentários aqui, ó. O Lípari rindo aqui, que todos os integrantes do coletivo têm formação industrial, que faz parte da identidade. É a constatação. Eu também, técnica em química, estou aqui hoje procurando. Deixou o abraço. Aqui, ó, o Serafim falando da importância de apoiar a criação dos grêmios. Também, gente, isso não custa nada, né? Todo mundo fala que não faz política porque não tem recurso. Tem tanta política que dá para fazer sem recurso novo, né? Com recursos humanos, materiais, técnicos, que a prefeitura já tem. Apoiar a formação de grêmios e aí usar as escolas, né, para atividades culturais, no contraturno, no final de semana, em parceria. Para uma coisa que eu fazia muito na faculdade, é que uma sala da faculdade de Direito, né, da USP, que é a sala dos estudantes, ela é administrada pelo centro acadêmico. Então, primeiro, a gente alugava, o que nos dava uma certa renda, né, para o centro acadêmico, e a gente também, assim, se relacionava com várias atividades que queriam usar aquele espaço, né, então eram também conexões que a gente fazia, rede, né, que a gente fazia, construção de atos públicos, diversos movimentos sociais que usavam aquele espaço e aí procuravam o centro acadêmico para usar o espaço, mas com isso também a gente incorporava a luta, participava do ato, né? Acabava integrando o movimento. Então, essas conexões, isso tudo a gente pode fazer em cada escola da cidade.
E a questão do Grêmio, naturalmente, às vezes é o primeiro contato político, né, que esse público tem. Então é um exercício de cidadania promovido através da educação. Né? Porque a gente vive uma dicotomia que é assim, a juventude tem uma pecha de responsabilidade que carrega sempre ali, né, por conta de uma série de razões. Ao mesmo tempo que aos 16 anos está autorizado a votar. Quer dizer, existem contradições aí dentro da estrutura da sociedade que pretende colocar a juventude como um grupo de medidas a serem atendidas, ao mesmo tempo que dá a ela a condição de protagonizar um processo de escolha de quem vai liderar os processos. Sim, então, a juventude vive também aí um processo de marcar território no sentido de ocupar um espaço e ela dizer aquilo que ela deseja, ela protagonizar esse processo, porque essa é a base que estrutura, né, essa discussão. Perfeito. É essencial. Ó, esse aqui eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é um amigo meu, um fera em tecnologia da informação, e ele que vai nos ajudar, Caio, a fazer a plataforma de consulta popular para acolher propostas para o nosso plano de governo. Ele já está ajudando a candidata do PT lá em Salvador. Aí hoje eu falei com ele vai nos ajudar também a fazer a plataforma que tem lá em Salvador, aqui em Cubatão, que é uma plataforma super interessante, arrojada, e é tudo software livre. Ele falou, a gente não precisa comprar nada de domínio e tem como fazer. Então, isso era, inclusive, uma coisa que a gente lutava muito, que era a construção de uma linguagem que alcançasse essa juventude. Não dá, por exemplo, para o site da prefeitura, naquela formatação institucional toda quadrada, dialogar com a política de juventude, dialogar com essa juventude. É preciso esse olhar mais específico, uma linguagem que alcance essas pessoas, né? Ó, a Paloma está lembrando aqui, né, da juventude LGBT de Cubatão, se achegar aos jovens cristãos e de regiões de matriz africana. É importante já ligar com as várias juventudes, né? O reconhecimento aí da diversidade, sim, né? Sim. Isso é muito bem observado. É essencial. Até depois que você mandou o cardzinho, eu acabei ficando meio angustiado porque eu não fiz essa observação, porque a gente trata de juventudes, né, das especificidades das múltiplas faces da juventude. Mas a gente corrige no plano de governo. No programa de governo vai ser juventudes, políticas para juventudes. Isso. Eu entendi. É que foi tudo muito corrido e acabou passando. Eu acho que a Paloma traz duas questões importantíssimas, que é a especificidade da política de juventude negra, o genocídio da juventude negra sempre é alvo, né, de todas as políticas que atacam aí um conjunto daquilo que deveria ser feito em preservação. Por exemplo, quando a gente fala de segurança pública, a gente tem a juventude negra sendo muito mais atacada pela política de segurança pública do que sendo beneficiada por ela. Quando a gente fala das políticas voltadas, aí o Matheus está colocando, da questão da Paloma, GLBTQI+, né, há um conjunto de medidas que precisam ser avançadas e pensadas com exclusividade para esse público, porque tem problemas que são específicos de quem vive essas realidades, né? Sim. Sim. Olha aqui, é Miss Lady, assim que fala? A Camila, você é especial. É a esposa do meu pai. Ah, que linda. Eu também, você viu que minha mãe está aqui também. Aqui, ó, Respero Renovação, a Marcinha, legal. O Matheus também falou Lago do Sapo, poderia ser um centro cultural. Verdade, Matheus, eu também tenho esse sonho. Ali é um bulevar, né? Tá pronto. É um bulevar prontíssimo. É um assim, espaço bulevar cultural, né? A Vila Operária, né? Que é sempre discutida. As casas da Light, que também já foram colocadas como proposta para a universidade. A minha angústia, Caio, é que todo esse patrimônio ele está se deteriorando, né? Eu não sei assim quantas gestões ele ainda vai durar sem investimento, né? Na sua revitalização, na sua manutenção. Daqui a pouco a gente vai assistir a especulação imobiliária engolir esses espaços. Por isso que, assim, independente, né, do prefeito que está aí, a gente tem que se mobilizar e tem que exigir a preservação, tombamento, né? E colocar esses projetos que a gente sonha, né? Para se tornarem realidade. Essa sua fala tem altura, Paula. Porque acho que você representa... se você me permite, eu acho que é importante ressaltar, primeiro, que você nunca concorreu a um cargo eletivo, né? Então tem o frescor dessa ocupação que traz uma novidade para a cidade, no sentido de apresentar uma outra perspectiva.
de 9 candidaturas que a gente tem visto aí se organizando, você é a única mulher, e é importante que a cidade como Cubatão, né, que vive essa disputa permanente por espaço, e repito agora, a gente tem 17 homens governando essa cidade, e assim, não pretendo aqui propor uma discussão de competência, acho que não é o espaço, não é o fórum para isso, mas é impossível pensar representatividade e novas perspectivas, seja na política de juventude, ou seja em qualquer outra política, sem garantir representatividade. Então, são 2 homens no Poder Executivo, são 15 cadeiras no Legislativo, todas ocupadas por homem. Né? Então, é preciso enaltecer o desafio que você representa agora, de colocar essa voz feminina, né, com esse olhar para esta construção, né, de trazer uma perspectiva mais horizontal, de olhar para os meandros da construção política nos pequenos detalhes. Está tudo muito genérico, né? As soluções são muito pragmáticas no sentido de atender aos problemas do dia, mas eu acho que uma plataforma política que pretende governar uma cidade, ela precisa detectar o que está acontecendo hoje e ela precisa apresentar para essa cidade um caminho a ser percorrido para se alcançar uma outra conjuntura, né? Um outro campo de possibilidades. E eu acho que você, nesse momento, representa isso muito bem. Obrigada, Caio. Acho, gente, já temos 1 hora de live, então a gente vai estar caminhando para o nosso final, infelizmente. O Matheus reforça aqui que a Vila Operária é nossa, né? Que é real esse medo, né? Que eu coloquei aqui da especulação imobiliária, que a gente tem que tomar cuidado com isso. Agradecer aqui a presença de todos, do Ronaldo, do Lelo, Lelo falando que o Caião aqui é o lugar, sim, de falar, a Paula é mais preparada, isso. Obrigada, Lelo. Lelo é outro apoiador, né? Eu tenho, assim, tem pessoas aqui, realmente, assim, que eu nem conheço pessoalmente, e que tem, sabe, me apoiado aqui nas redes. Agora eu tenho uns amigos, assim, também, que são suspeitos. É o caso do Lelo, é o caso aqui da minha mãe, mas que eu gosto, que sempre estão contribuindo. Olha aqui, ó, minha mãe também, mandando um abraço aqui para a gente. Gente, considerações finais, então. Caio, Camila, quem quer dar uma última palavrinha? Eu quero só reforçar isso que o Caio falou sobre a candidatura da Paula, né? Que é excelente mesmo. A gente precisa dessa representatividade feminina, né? Com toda a experiência que já carrega, todo esse olhar mais sensível para todas as mazelas da nossa sociedade, da nossa cidade. E eu vejo essa participação muito forte aqui com esses papos, são maravilhosos esses bate-papos que ela vem fazendo, né? Eu não vejo mais ninguém fazendo isso, é excelente, porque são todas as áreas, falando com todos os tipos das pessoas da cidade, e conversando, dialogando, ouvindo, né? Expondo ali os pensamentos com toda a transparência e responsabilidade, então isso é muito bonito, e eu me sinto muito feliz em poder estar contribuindo, né, de alguma forma com esse projeto. E agradeço pelo convite. Eu que te agradeço, Camila. A Camila é tão linda, ela é um doce, né, de pessoa, assim, ela é muito meiga, um jeito de falar conquista a gente. Eu a conheci, assim, desde o primeiro momento, assim, me apaixonei por ela. É verdade, gente. Mas aí, Caio, então, suas considerações finais também. Infelizmente, a gente tem que trabalhar. Por mim, eu ficava aqui horas conversando com vocês. Eu queria até falar rápido, né? Passa muito rápido. É uma pena, assim, que a gente também não dá para fazer isso várias vezes. Eu já faço live quase todo dia, já é, assim, bastante cansativo. Não para mim, que é uma delícia, mas para as pessoas, né, que tentam acompanhar esses debates. Mas eu acho que, sabe, eu fico aqui pensando, independente do resultado eleitoral, eu não vou prometer fazer nada depois de eleita. Eu vou prometer fazer não sendo eleita, sabe? Porque tudo que a gente falou hoje aqui são coisas que a gente pode fazer mesmo, né, sem estar na prefeitura. Claro que incorporando isso como política pública, você leva para um outro patamar, não vai ser uma iniciativa pontual, você transformaria isso numa política pública que atenderia muito mais pessoas, mas pontualmente, como um esforço, né, da sociedade civil, muita coisa que a gente falou aqui dá para fazer, sabe? Eu já fiquei aqui sonhando que, por exemplo, é um conhecimento que eu tenho, assim, montar ONG,
né, marco regulatório do terceiro setor, fazer parceria, buscar recursos. Isso é uma coisa que a gente poderia acho que a gente tem que voltar a incentivar os movimentos de juventude, os movimentos sociais, de uma forma geral, a se organizarem, a buscarem captação de recursos, porque também, né, você tem que ter um mínimo de estrutura para conseguir apresentar alguma coisa. E eu acho que mesmo sem o apoio da prefeitura, são coisas que a gente pode fazer tendo organização social. Então, eu acho que o resultado dessa campanha, seja qual for, né, o resultado eleitoral dela, um resultado concreto que a gente já tem, eu acho que é essa possibilidade de organização das pessoas que acreditam na transformação da cidade, numa cidade melhor, mais inclusiva, democrática, e isso a gente pode fazer independente do resultado da eleição. Então, eu acho que eu quero fazer esse compromisso público aqui, que a gente continuar essa discussão e tirar isso aqui dos nossos, não é do papel, porque a gente não está escrevendo, né, mas das nossas cabeças, do mundo virtual, e colocar no concreto, que isso é possível de fazer. Caio, fecha que você fechou tão lindo, que você falou. Fecha a nossa live. Eu acho, se você me dá licença, eu acho que essa sua fala é preciosa, porque ela revela o caráter do espírito que movimenta esse conjunto de ideias que pretende governar, em sendo aprovado, a cidade. Que é um compromisso que nos bota para além do mandato, né? É um compromisso de pessoas que têm, ao longo da sua história, né, o hábito de fazer política, embora a política seja sempre ameaçada pelos que querem monopolizar o caminho e não garantir a condição de uma evolução tão necessária e tão assim, urgente para esse momento. Então, a política atravessa sempre um processo de desconstrução, mas ela é necessária, ela é fundamental, e a gente tem que enfrentar todos os desafios que estão impostos. E aí fico muito feliz de você fazer essa fala, porque isso revela para todo mundo que está assistindo, e dá para nós a garantia de que o compromisso com a transformação independe da eleição e independe do mandato. Por fim, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, de poder, de alguma maneira, contribuir com esse processo de construção. Fico imensamente feliz de ter dividido esse espaço com vocês duas, de ter conhecido a Camila, que eu não conhecia, infelizmente, ainda. Essa discussão nos deu a oportunidade dessa aproximação. Espero que, de agora em diante, a gente tenha outros encontros, né? O tema de juventude é muito longo, assim como a política como um todo. Daria para a gente conversar muitas outras coisas que ficaram ainda por falar, mas acho que deu para apresentar razoavelmente um conjunto de ideias que indica quais são as pretensões. E aí, quem tiver mais curiosidade, né, as plataformas estão aí para poder propiciar mais conhecimento a respeito desse projeto, não é isso? É isso, perfeito, e só queria reforçar, o Caio Leite é o coordenador geral do meu plano de governo. Então, todo mundo, gente, que quiser colaborar, pode procurar o Caio e mandar propostas para ele, porque é ele que é o responsável por organizar tudo isso. E a gente tem um caminho, né? Não é um caminho já bem organizado, né? Vocês podem se manifestar aqui nos comentários dessa live. Depois eu, o Caio, a Camila, a gente vai colher essas propostas, vamos sistematizar, e nós vamos criar um grupo de WhatsApp só para tratar da juventude. Eu já estava combinando isso com a Camila, viu, antes, Caio? E além disso, nós vamos ter um encontro de políticas sociais no dia 5 de julho, um encontro virtual, tá, gente? Nós somos a favor da vida, somos a favor do isolamento social, né, para garantir a vida das pessoas. Então, a gente está propondo que todo esse processo de discussão ele seja feito virtualmente, né, para nos preservar uns aos outros. Mas vai ter um encontro virtual. Nesse encontro virtual de políticas sociais, a gente vai falar de muita coisa, né? Mulheres, negros, né, assistência social como um todo, mas isso tá dentro desse capítulo, né, grande aí do nosso plano, a política de juventude. Então, quem puder colaborar com isso, né, pode procurar o Caio, que ele, além do coordenador geral do plano de governo, também, pela experiência dele, pela expertise dele, né, também vai acabar assumindo a coordenação específica aí da área. Ele e a Camila também, que eu já estou nomeando aqui publicamente. Então tá, gente. Paridade de gênero.
Isso é um outro compromisso também que eu acho que a gente tem que ter. Graças a Deus, eu tenho pessoas que me cobram isso. Ó, eu vou registrar. A Paloma me cobrou que eu chamei vocês dois branquelos, que eu tenho que olhar, ter um olhar negro, que eu tinha que ter tido a sensibilidade de ter uma representação negra, e ela tá certíssima. Eu fiz uma meia-culpa, que eu só percebi, ela me chamou essa atenção ontem à noite, já não dava mais tempo, né, da gente reformatar, porque também eu trabalho com uma ferramenta que é uma ferramenta gratuita, que não me permite chamar mais de 2 pessoas, por isso também que eu tenho limitado as lives, mas eu vou tirar o dinheiro do bolso, vou comprar a ferramenta paga, porque eu quero fazer esse diálogo com mais gente, e essa aí é muito importante mesmo a representação, né, tanto de mulheres quanto da população negra. 2/3 É um exercício permanente, né? 2/3 da nossa população em Cubatão é negra, entendeu? Então, assim, ter ainda nós estamos ainda devendo, né? Se a gente tivesse aqui, a gente ainda estava na dívida, porque devia ser, né? Eles deviam ser 2/3, né? Eles são isso, né? Na nossa cidade. Então, a gente faz aqui essa correção, não essa correção, esse reconhecimento, né? E vamos tomar esse cuidado maior daqui para frente. Tá bom? Um abraço, valeu, gente, obrigada. Tchau, tchau, boa noite. Até terça que vem. Até mais. Até.